A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Passando a vontade de falar algo maravilhoso da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, está aí o tema. Se as nossas lamentações fossem sinceras diante de Deus, o Senhor, no seu tempo aprazível, Ele nos concederá aquilo que as nossas petições que concede aos nossos corações diante de Deus com sinceridade. Nós vamos ver o poder da oração seguida com obediência ao nosso Senhor. E quando nós oramos com o espírito contrito e aquebrantado, o Senhor não despreza a oração do justo. Ele diz na tua palavra que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Cairá 7 vezes o justo cairá, o Senhor os levantará. Mas caindo o ímpio, quem o pode levantar? O justo, ele cai 7 vezes, mas na força do Senhor ele levanta porque ele confia em Deus. Mas o ímpio caindo, não há quem possa se levantar, mas ficará prostrado na sua calamidade. Quão bom e como feliz é o homem que confia no Senhor e que faz dele a sua força, e que não confia na força do seu braço nem na sua carne, e que não deposita a sua força no físico, mas no espiritual em Deus, em Cristo Jesus. Como é feliz aquele que levam as boas novas do Senhor aos ouvintes, a qual, por meio da palavra, o próprio Espírito e a sua essência, o seu poder, conduz o homem e convence ele do pecado, da injustiça, para viver uma vida com retidão, com justiça diante de Deus. Não tem como fugir dos propósitos do Senhor, não tem como fugir da presença de Deus. A Bíblia nos revela que os olhos do Senhor é como chama de fogo e está em todo lugar. E que Ele, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, vê, sente e está em todo lugar. Diz o salmista, lá no livro de Salmos, capítulo 139, fazer menção aqui de alguns versículos, de 2 versículos, na verdade. Ele diz no versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Meu amado irmão, não tem para onde. Aqui nós vamos ver a onipresença e a onipotência de Deus. Para com Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, ou seja, no inferno, no abismo, ali o Senhor está, né? A minha cama, eis que tu ali está também. Então, meus amados irmãos, não tem para onde fugir da presença de Deus. Não tem para onde fugir da sombra, da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. Tolos são aqueles que acham que faz malignidade na terra e dizem em seu coração, ninguém está me vendo. Nem o poderoso, o Deus que criou tudo e todas as coisas, me vê. Nem um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó consente isso que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo nas ocultas. Meu amado irmãos, quero deixar bem claro para você que as trevas e a luz, para Deus, não faz nenhuma diferença. Para Deus, você pode se esconder nas trevas mais intensas, mais escuras, nas profundezas do abismo mais profundo. Ali o Senhor te vê. Não tem como esconder dos olhos do Senhor. Muito menos dizer em seu coração é tolice. Dizer que ninguém está te vendo. Ao homem, sim. O homem você pode estar ocultando. Mas a Bíblia nos revela que nada ficará oculto diante dos olhos do Senhor, que não há de ser revelado para nós aqui na terra. Então, de tempo em tempo, nós estamos vendo as pessoas caindo da graça.
com seus maus testemunhos, com seus maus exemplos, com seus pecados, mas sendo o que? Revelado. E não fica por oculto por muito tempo. A Bíblia nos revela que ao favor está a vida. Quem é que está ao favor da vida? O Senhor nosso Deus. Que a ira, ela dura só um momento, a ira de Deus. Que ao favor está a vida. A ira de Deus dura só um momento. E diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Louvado seja Deus. Inspiração do Espírito Santo. Nessa manhã, quero compartilhar com meus irmãos o louvor, a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Jesus, quero andar na tua presença, quero mergulhar na tua unção. Jesus, quero viver tuas promessas que são ricas em amor. Quero eu servir a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Com todo o meu ser e dedicação, com sinceridade, eu quero ir além do sobrenatural. Jesus, tu é meu rei, minha onisciência, tua onipotência. Eu quero andar e ver tudo. Conhece o meu coração, derrama em mim teu amor, Senhor. Jesus, 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 Rei dos Reis. Jesus, és o meu pastor, faça andar a tua luz, derrama o teu Espírito em nosso coração, faz navegar a tua presença. Meu Senhor, o Senhor é meu pastor, nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Vem preparar perante mim uma mesa na presença dos inimigos, derrama em mim o óleo da unção e deixa transbordar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, derrama teu Espírito em nosso coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, para que assim possamos vencer as tribulações. Senhor, Senhor Jesus, tua presença me basta, tua graça me basta, sim. Me confirmarei, me confirmarei. Jesus, Rei dos Reis, me confirmarei, me confirmarei.
Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Jesus, Rei dos reis. Glória a Deus, aleluia. É um louvor que o Espírito Santo trouxe agora à minha mente, ao meu coração. Mas Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não tem como se esconder dos olhos daquele que vive e que reina para todo sempre. Aquele que está em todo lugar, contemplando as más e as boas obras que todos fazem debaixo desse céu. Os olhos do Senhor contemplam tudo e a todos quanto faz. Acham que nas suas malícias e prosperam, cresce injustamente, mas a tua riqueza de nada serve. Naquele grande dia eu vos falo em verdade que nem a tua riqueza, nem a tua casa, nem o teu carro, nem as tuas vestes grafinas, os seus calçados brilhantes, pode ser advogado ao seu favor no dia do grande Rei, no dia do Senhor, no dia em que Ele há de julgar povos, terras, nações, no dia em que Ele há de julgar ricos, pobres, negros, brancos, pequenos e grandes, príncipes, reis, senados, presidentes, seja quem for. O nome que está sobre todo nome é o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não teme a esse nome? Quem não teme a esse nome e quem não propôs um compromisso com Deus, o que te aguarda é enxofre, o que te espera é tormento eterno. O Senhor Jesus diz na tua palavra: ide a todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que crerem serão salvos, e os que não crerem será condenado. Esse será, nós temos que entender que é algo no futuro. E que, enquanto a vida, a esperança. No livro de Jó nos afirma que há esperança para a árvore cortada. Ainda que a árvore foi cortada, aleluia, menace, ainda que o tempo de sequidão não trouxe vida, mas as raízes estão ali sobre a terra apoiada, ainda que elas se secam debaixo da terra, mas vindo as primeiras chuvas, e quando começa a molhar ao redor daquele tronco, a água chega às tuas raízes, aonde dá vida, aonde dá propósito, aonde dá solução, porque ainda há esperança para a cana cortada, ainda há esperança para o faminto que fumega, ainda que esteja saindo só aquela fumacinha, mas há esperança, porque a vida, estipando o homem dessa terra, não tem mais como ele estar de pé. Toda carne se retornará ao pó da terra. O Espírito de Deus, quem os deu, retorna ao Senhor, e a tua alma, vai amar, e o Senhor diz: loucos, ainda hoje mesmo, essa noite, pedirão a tua alma para quem tu tem preparado. Serás que tem preparado a tua alma? Está na preparação do Evangelho para adquirir e reinar uma vida de eternidade? Ou será que está na concupiscência da carne, nos prazeres carnais,
no mudanismo, se condenando cada dia mais, se aprofundando sobre o abismo. E de tudo adquirindo para a sua alma o sofrimento, a vergonha eterna, aonde há ranger de dente, aonde o fogo nunca se apaga. Declarado-se este lugar como o lugar de enxofre, aonde o fogo nunca se apaga, aonde as lavras que consomem nunca corroem aquela alma, mas aonde plantos e ranger de dente, gritos e choros, eternamente. Se conseguíssemos contar a eternidade, saberíamos quanto determinaria em dias, ou em meses, ou em ano. Mas eternidade não se conta. Eternidade você pode contar aí de 1 milhão de anos para frente, que você não vai chegar ao fim dela. Você não vai chegar ao fim da eternidade, porque a eternidade é algo para sempre. É algo que não se volta e que se rompe, e dias não se contam. Noite, anos não se contam. Horas, minutos, segundos não se contam. Aqui estamos ao tempo. Aqui estamos sendo contados ao tempo. Aqui estamos vivendo em tempos tenebrosos, de lutas, dificultosos, onde ambos nós vemos que os que pregam a verdade se tornam mentirosos, se tornam falsos, mas aqueles que provêm da mentira, do engano, estes são contemplados como os verdadeiros profetas, os que não falam em nome do Senhor, os que não profetizam pela boca de Deus, mas profetiza pelo teu espírito, profetiza pelas tuas emoções, profetizam por beneficiar riquezas, se tornando homem ímpio, se tornando pessoas que têm se desligado do trono de Cristo, separado do Todo-Poderoso, se tornando iniquidades, transgressores da verdade, violam o sangue de Cristo. Temos que ir de conformidade o que a palavra nos ensina. Como tenho dito, o poder da oração, ela tem muita determinação. Quando manifesta o poder sem a palavra, isso não é agradável. Quando manifesta a palavra sem o poder, também não é agradável. Ambos, a palavra de Deus e o poder, têm que estar sujeitando um ao outro. E não podemos manifestar só em conhecimentos teológicos, mas crescer na graça e no conhecimento, na veracidade da palavra de Deus. Enquanto nós estivermos com o nosso coração inclinado para com o nosso Senhor, enquanto estivermos com a nossa mente, o nosso entendimento levado sempre a cativa ao trono de Cristo, o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele faz vingar toda a desobediência, todo o sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra. E Ele que faz vingar toda a desobediência quando se cumprir em nós o aperfeiçoamento da obediência, a qual, por Cristo Jesus, nós levamos nossa mente ao seu cativo, ao trono, a obedecê-lo, e a andar na veracidade da Tua palavra, da verdade, e servindo ao Senhor integralmente, dia após dia, e não desfalecendo no seu sentido de adorá-lo e de servi-lo integralmente. Ter rotina de lutas, de dificuldade. O mundo vem, as tempestades vêm para nos submergir, o propósito do diabo é separar o homem e a mulher de Deus da presença do Senhor.
dos propósitos a qual tem o Senhor nos concedido para que nós possamos andar sobre ele. A Bíblia nos revela que os olhos do sábio é olhar para o alto, para se desviar do inferno que se encontra embaixo. E aqueles que contêm no pecado e que não se arrepende dos seus pecados, ele vive uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia ao Todo-Poderoso, se tornam rebeldes, cuja esses o Senhor ceifam na face da terra, mas não é que é o prazer de Deus, seu desejo não está nisso, mas em que os ímpios se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam dos seus maus caminhos e andem na justiça, na verdade, buscando o Senhor dia após dia e não desfalecendo na sua caminhada. Bem-aventurados aqueles que não olham para a direita, muito menos para a esquerda, cuja o foco, o alvo é Jesus. E o Senhor nos revela nessa manhã de hoje que muito tem errado o alvo. E se desviou-se do caminho da verdade, do caminho da vereda do Senhor. Porque o alvo é Jesus, nós erramos o alvo é porque pecamos e vivemos na comissão do pecado. E isso não é bom. Isso não é bom, louvai ao Senhor enquanto estiver em vida, e engrandecer a Ele com a sua dignidade. Que feliz é o homem cuja os seus pés somente com os santos vão. Grandioso é o Senhor dos exércitos. A oração cuja o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã de hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2, e a oração de Jonas, seguida com libertação. Uma oração cuja ele apresentou ao Senhor, reconhecendo a sua dependência de Deus, que aonde ele estava, após se aprofundar em abismo, após se assentar à sepultura da morte, dali esse homem clamou ao Senhor, e o Senhor a ouviu. E com a sua justiça ao alcançou e trouxe a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos não estão mortos em seus delitos, nos seus desejos, nos seus pecados, festejando a festa da carne no dia de hoje, fazendo memória de quem? Dos seus príncipes, que é o próprio Satanás, que é um príncipe desse mundo, deuses desse mundo. Hoje os que estão lá, estão na serventia deles. Mas os que cujam servem ao Senhor, oram por livramento, por proteção, para que a mão do Senhor os alcance. E quantos observamos, quantos não têm ali na desobediência, dizem ser cristão, mas não está no princípio do Senhor, tem desobedecido seus estatutos e mandamentos. Porque o prazer da carne, a obra da carne, não agrada a Deus. E os que andam nela, ceifa da carne a corrupção. Mas o que anda no Espírito, herda a vida eterna. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, no seu verso de número 7. Não vos engane que de Deus não se zomba. Porque de Deus ele não deixa se escarnecer. Tudo que o homem ceifar, tudo que o homem semear, ele ceifará. E que é isso? Que o homem plantar, ele colherá. Ambos não canseis de fazer o bem, porque isso trará da parte de Deus para mim e para a sua vida longevidade e permanência nessa terra. Porque os que praticam o bem é os que servem ao Senhor. Mas os que praticam o mal são serventia do diabo e de Satanás. Portanto, procurai fazer o bem. E não der o mal por mal, mas vencer o mal com o bem. Como diz também o nosso apóstolo Paulo, homem íntegro, temente ao Senhor, que andou por toda a terra, que andou por todos os lugares, pregando a ressurreição e o arrependimento, a qual Jesus nos ensinou de forma maravilhosa, e hoje nos deu esse acesso para também fazermos parte e nos tornarmos
não só servo, mas discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, sendo imitador da tua graça, sendo imitadores dele por meio da tua palavra. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, Deus, e disse: em meu desespero clamei a Elohim, e ele me respondeu do ventre do céu, da morte, ou seja, na sepultura. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas no mar, nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbulão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença. Fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais. Louvai ao Senhor. Então pensei, glória a Deus. Eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da alma, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos aprisionados, ao fundamento dos montes, a terra embaixo, cuja tranca me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Seol, que é da sepultura. Ó meu Senhor Elohim, eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolo inúteis afastam de si a verdadeira Shechet, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça, porque prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que em Yeshua a salvação vem do Senhor. Elohim. Elohim deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Turbulão nas águas, meus amados irmãos, representam aquele redemoinho que dá debaixo das águas. E a tendência desse turbulão não é subir a pessoa para cima da água, mas puxar ela para mais baixo ainda nas profundezas. Jonas se sentiu nessa posição e ele estava nessa posição, à beira da sepultura, no Seol. Ele diz que na sua oração dali clamou e Elohim ouviu o Senhor, o Yeshua, a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Depositar a nossa fé no Senhor é a maior estratégia que temos nessa terra. É a maior confiança que temos nessa terra. Ainda que o mundo, que a tempestade, que as ondas vêm para nos submerger, para nos naufragar, elevamos as nossas mãos, nossos olhos ao céu, aquele que pode fazer algo por mim e por você. Uma oração com obediência, direcionada com um coração contrito e aquebrantado, a qual o Senhor não despreza, não é sacrifício de sangue, não é sacrifício de um voto
em envelopes, estipulando um valor, barganhando com Deus. Não é dessa forma. Muitos fazem um propósito lá em Josué 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Campanha forte nessa palavra. Mas quando chega ao fim dela, hoje é o último dia da campanha, em que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até aí tudo bem. Mas a partir do momento em que a pessoa começa a entregar um envelope estipulando um valor para comprar essa campanha, todas elas já caiu por terra. Todos aqueles dias já caiu por terra, porque para Deus isso é barganha. Para Deus isso é barganha. Um voto que a qual o homem estipula não é de Deus. Isso é do homem. E isso nunca vai se cumprir segundo os que eles pensam. E todos aqueles que caem nessa lábia são enganados, engodados, devido à necessidade. Quem não entraria em um propósito de R$100, um envelope de R$100 com a chave, mas não sabe o que se abre essa chave? Mas eles dizem que o Senhor vai dar. Não sabe o que é. Essa chave não sabe que porta vai abrir. O foco deles é fazer com que as pessoas peguem aquele envelope e no dia da entrega, envelope com R$100, com 200, 300, 500, até R$1.000. Porque uma coisa é eu fazer um voto com Deus e dizer, vou abençoar fulano com R$1.000. E outra coisa é as pessoas na igreja estipular um voto para adquirir dinheiro. Muitos usam esses tipos de coisa para sua própria riqueza. E o voto certo, que a qual nós fazemos com o Senhor, é aquele que é a partir de mim e Deus, a partir do meu coração para com Deus. Esse propósito, sim, eles têm fundamento. A partir do momento em que eu propus um voto em meu coração de abençoar a vida de alguém, em nome do Senhor Jesus Cristo, e chegar nessa pessoa e dar R$100, dar 200, dar R$1.000, isso aí eu terei recompensa porque eu estou fazendo diretamente com Deus. Isso não é barganha. Isso é propósito que veio em teu coração da parte do Senhor. E isso sim é o voto dos votos. Mas aqueles que as igrejas oferecem aí o envelope e uma campanha com a palavra, estipulando a pessoa a pagar um preço por aquele propósito, isso é barganha. Esse negócio também de rifas dentro de igreja é barganha. Esse negócio de cantina, de vender, de fazer para vender, é barganha. A desculpa de tudo é pagar o aluguel, pagar a luz do ministério. Mas isso não é para Deus, isso é teu. Isso é do homem. Porque o que é de Deus é sustento pelo Senhor. Por que é barganha? Não deixa de ser um jogo. Está sorteando. É um sorteio. Não sou contra quem faz isso. Eu amo as pessoas que vivem praticando isso. Mas eu só não amo essas ações que é barganha diante de Deus. Porque barganhar com Deus é comercializar algo. É comercializar algo. E esse tal de compra e venda dentro das igrejas, do templo, vai gerar consequência futuramente. Nem os que vendem e nem os que compram faz parte do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E cubra com o teu sangue, Jesus. Nem o que vende e nem os que compram faz parte do reino de Deus. Estamos vivendo um tempo onde vende e compra, vende e compra, vende e compra, vende e compra.
estava assim, lá no templo do Senhor. Estava assim, comprando e vendendo, comercializando. E o Senhor chegou com aquelas cintas, chicoteando a todos. E declarou, e deixou bem claro, que aquele lugar, que aquele templo do Senhor não era casa de covios, de ladrões, nem de comércio, mas era casa de oração. E é isso, meus amados irmãos, que o templo do Senhor é. Casa de oração. 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 Pois essas compra e vende, em templo do Senhor, já caíram da graça. Te arrependa-te e te converta-te desses mau caminhos e retorne para com o Senhor. Deus é misericordioso em perdoar. Ele é especialista em perdoar. Mas é necessário que você e que nós adquirimos fruto digno de arrependimento e nos convertemos do nosso pecado. Amém? Então, há poder no nome de Jesus. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado seja derramado sobre nós e nos livra de todo mal em nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar pelo meio do Espírito Santo com os irmãos nessa manhã de hoje. E louvo e agradeço a Deus por essa mensagem. Não é algo preparado, não é algo que eu me preparei, não. É o Espírito Santo falando com a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E ao que vencer, dar-te-ei a coroa da justiça e fazer-te-ei coluna no templo, na casa do Senhor. É isso que nós somos. E vamos permanecer na verdade. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer nesse momento por esse período maravilhoso, por essa palavra, por essa oração, pelo louvor que o Senhor conduziu ao meu coração, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que a tua presença permaneça sobre nós. Que teu Espírito permaneça sobre nós. Que o teu reino venha sobre nós. A tua graça, a tua majestade. E nos dás cântico de louvor e de adoração a ti, Pai. Para que assim possamos cada dia mais nos aprofundar na tua palavra e aprendermos do Senhor que tu és manso e humilde de coração e dará descanso para vossas almas. Porque o teu jugo é suave, teu fardo é leve, e o Senhor quer dar a todos aqueles que estão em seus fardos pesados, dá um fardo leve, para que eles possam andar levemente na tua presença. Pai, grato ao Senhor, que os nossos pés somente vão aonde os santos possam ir. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Não só agora, mas todos sempre. Digam amém, meus amados irmãos. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.